nós agendamos e convidamos os pró-reitores de ensino, de pesquisa e extensão para essa conversa conosco aqui hoje. E gostaríamos de convidar o professor Luciano Barroso e a professora Rosilene Montenegro para fazer parte da mesa, né, como representantes da Pró-Reitoria de Ensino e da Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão, respectivamente. E o professor Ebenemar também a gente convida, que é Pró-Reitor de pós-graduação. Bom, em primeiro lugar, a gente vai conceder a palavra a cada um dos reitores, em torno de 20 minutos, 25 minutos, né? E a ideia é fazer um pouco... Nós já tivemos uma reunião com o professor Edilson essa semana, né, para um relato sobre os impactos do corte do orçamento do MEC nas verbas da educação e que impactos concretos eles tiveram na Universidade Federal de Campina Grande. Então, a ideia hoje é ser mais específico, né? E a gente gostaria de ouvir dos pró-reitores concretamente de que forma esses cortes no orçamento sinalizado pelo MEC, pela CAPES, pelo governo federal, eles têm impactos concretos na questão da pós-graduação e na questão da pesquisa de ensino e de extensão. Então, quem dos dois gostaria de começar? As damas primeiro. Então, professora Rosilene, por favor. Então, bom dia. É uma satisfação estar aqui na UF, né? Estar na nossa casa, me sinto completamente à vontade nesse espaço, onde atuo quando não estiver na gestão e quando não estiver, voltarei a atuar na UF. E também queria já parabenizar ao Comando Local de Greve da UF, em Campina Grande, pela iniciativa. Acho extremamente oportuna esse espaço de conversa, de debate, né, de esclarecimento, de informações. Na pesquisa e na extensão, até o momento, e esperamos que continue assim, esse impacto não terá impacto em termos de cortes. O CNPq não sinalizou corte para bolsas PIBIC e PIBIT. Não sinalizou. Essa quota, a quota que nós temos hoje na Universidade Federal de Campina Grande, de bolsas que são pagas com recursos, vem direto do CNPq, então por isso que alunos bolsistas que recebem da conta do CNPq recebem numa data e os alunos bolsistas da cota da UFCG recebem alguns dias, 2, 5 dias, uma semana depois. Então, até agora não foi nos informado isso. Nós temos 232 bolsas da cota CNPq e era 84 e esse ano conseguimos aumentar para 100 as bolsas da cota da Universidade Federal de Campina Grande. Então, são bolsas pagas com os recursos do orçamento da Universidade Federal de Campina Grande. Então, nem o CNPq e nem o reitor falaram em corte. O reitor mesmo já garantiu que não terá corte nenhum, que as bolsas de PIBIC, que é a nossa contrapartida, e as bolsas de Probex não terão cortes, nenhum corte. Né? Então, da nossa parte, esse impacto não se coloca de imediato na pesquisa. Agora a gente sabe que os cortes vão e já começam a afetar a universidade no ensino na pesquisa e extensão. Né? Então, da minha parte é isso. Agora, se a gente pode avançar para outras informações que venham ser pedidas no debate, mas não tem nenhuma sinalização de corte por parte do CNPq
e, por parte da reitoria, não há também nenhuma intenção de cortar em bolsas. Ok. A gente agradece e aí a gente passa a palavra para o professor Luciano. Obrigado pelo convite, Luciano. Bom dia a todos. Eu vou dar um bom dia especial para a Maria de Socorro Silva, que mobilizou uma grande parte do seu campus para vir aqui no curso de Educação de Campo. Acho que essa semana deixa claro que não existe nenhuma clivagem entre o movimento docente e a atuação da reitoria no que diz respeito à situação com o MEC. Nenhuma pessoa em plena sanidade mental pode considerar que o que está acontecendo com a educação pública superior no ano de 2015 é normal, é bom e a gente tem que ficar quieto. Certo? A situação é grave, e a situação é bastante grave para um cenário de 2015 e talvez para cenários futuros também. Certo? Isso não é, ninguém pode tapar o sol com a peneira, fingir que está tudo bem, não está. As coisas estão ruins, estão bastante ruins. Então, nesse sentido, não há dúvida de que a reitoria, e o reitor esteve aqui terça-feira e deixou bastante claro que o discurso é esse. Certo? Há um alinhamento nas preocupações, tanto do movimento docente quanto da reitoria. Também há um alinhamento da Andifes, que é o Fórum dos Pró-Reitores, e um alinhamento do COGRAD, que é o Colégio de Pró-Reitores de Graduação das IFES dentro da Andifes. Os métodos utilizados são claramente diferentes. A Andifes age de uma forma, o COGRAD age de outra, e o movimento docente sindicalizado age de outro. Certo? Agora, parece que todos nós estamos, de fato, preocupados com as mesmas coisas. Quanto ao planejamento imediato da universidade, existem preocupações de custeio do dia a dia, esse é o custeio que Edilson deixou bastante claro. Não é? A graduação, ela é a maior fonte de recursos da universidade, porque a maior parte do orçamento é ligado ao número dos estudantes de graduação, mas também demanda aparentemente pouco recurso que foi contingenciado. O orçamento está lá, certo? O que a gente espera encontrar de problemas. Nós temos 800 bolsas de monitoria, esse é um número considerável. Essas 800 bolsas, em princípio, estão garantidas, elas estão suspensas no momento, porque não está tendo aula. Terminado o período de greve, o calendário vai ser reorganizado, e reorganizado, os bolsistas voltam a receber as bolsas conforme o contrato, para o primeiro período. O horizonte orçamentário é feio o suficiente para não ter clareza se a universidade vai poder manter as 800 bolsas no segundo período. Como a gente espera, é horrível falar isso, mas a gente espera que essa greve faça com que o período 2015.2 seja executado em 2016.1. Se for esse o caso, vai ter dinheiro, porque o orçamento é o orçamento de 2016, e aí a gente não vai ter problema de continuidade com as bolsas. Então, a paralisação das atividades está colaborando bastante para que a gente esteja aliviado com relação ao exercício financeiro das bolsas de monitoria. As bolsas de extensão são em menor número. Elas têm um impacto financeiro, mas elas têm menor número. Então, havendo um compromisso de problema de continuidade, é claro que é mais fácil garantir, não, vamos apertar aqui, porque a gente vai ter que tirar de qualquer jeito, para garantir as bolsas de extensão. Certo? Bolsa Reúne, eu não falo, porque é outra pró-reitoria. As questões de custeio dos cursos de graduação têm funcionado sob demanda dentro do planejado. Então, problemas de material de consumo para os cursos de graduação não têm tido problemas, não são problemas muito pontuais, que não se referem exatamente ao orçamento, mas sim aos trâmites infinitos para você conseguir comprar
coisas dentro da universidade. Então, se você tem um laboratório que precisa de reagentes muito específicos, se você não pediu esses seus reagentes no segundo período do ano passado, você não vai ter os reagentes nesse ano. Então vai parecer que está faltando dinheiro. O que está faltando é capacidade de execução financeira em função da licitação desse programa. Agora, dinheiro para material de consumo de laboratórios, de fato, não existe esse problema. A nossa universidade ela cresceu bastante de 2006 até hoje. Ela dobrou de tamanho, teve a primeira etapa, que é a etapa da expansão, depois a etapa de reúne. E como todo organismo que cresce muito, eu costumo dizer que a universidade hoje é como um adolescente. O adolescente naquela fase de 13, 14 anos, ela espicha, cresce muito. E se a menina, ela cresce, mas os seios não crescem do mesmo tamanho, ela fica preocupada e tem aquela coisa do algodão. Ou o menino tem aquela voz que não se ajeita, os pelos não saem do lugar. Porque cresceu muito rápido. Certo? Cresceu rápido a nossa universidade e o momento, que foi o momento do início da administração de Edilson com a equipe que está assessorando ele, era o momento em que a gente ia analisar todas essas etapas para fazer um tipo de consolidação. Consolidação não vai ficar parada. Consolidação é uma etapa para um novo avanço. Consolidação é uma contração muscular. Quando você se abaixa para dar um pulo alto, você parece que não está se movendo muito, mas os seus músculos estão contraindo. Então é essa etapa em que a universidade está. Ela tem que planejar como fazer, enxugar vários pequenos entraves que existem, várias relações entre campos que, à medida que foram surgindo os campos. Infelizmente, isso se acirrou agora. Os campos todos são da mesma universidade. E, aparentemente, existem algumas questões que parecem questões intercampos, que a gente tem que conseguir lidar melhor com isso. Tem que conseguir fazer com que a universidade toda entenda que todos os campos são a UFCG, com todas as suas diversidades e com todas as suas semelhanças. Então, esse caminho é um caminho que não pretende a criação de curso agora, mas pretende a gestação de cursos agora. E alguns cursos estão sendo gestados. Nenhum curso vai ser lançado por milhares de motivos. Não tem dinheiro, um deles. Não é um momento oportuno, outro deles. E o curso tem que ser maturado dentro da unidade acadêmica em que ele vai ser construído e também no âmbito da Câmara Superior de Ensino e de toda a comunidade universitária. Mas tem alguns cursos que estão sendo planejados para uma próxima etapa. Nunca é difícil dizer, mas não há nenhum planejamento de um aumento maciço de cursos. É um curso pontual que foi analisado em um centro, porque ele pode aproveitar as demandas que ele tem de corpo docente, que ele tem de recursos humanos, com um possível aporte adicional. Esses possíveis aportes adicionais só são hoje negociados em balcão no MEC. Então a negociação é horrível e eu acho que até 2016 a gente não tem nenhum curso novo que se inicie. A gente pode até ter cursos, eu espero que tenha 2 cursos novos que sejam aprovados a criação. Tem 2 etapas do curso novo. Ele aprova a criação e ele inicia. Certo? O curso de Engenharia Civil de Pombal, por exemplo, ele foi construído em 2008 e iniciou em 2015. Certo? Então, é nesse tipo de planejamento que a gente está analisando. Épocas de crise são momentos bastante singulares. Eu acho que na terça-feira estava Manassés aqui, falou alguma coisa a respeito de épocas de crise que eu quero retomar. Não que a época de crise seja bom, certo? É claro que não é a coisa mais legal do mundo ter crise,
Mas na crise você tem que rever todos os seus processos. Na crise você tem que ser inventivo de alguma maneira. Você tem que conseguir economizar onde você desperdiça. E a universidade desperdiça muito. Desperdiça muito tempo, desperdiça muitos recursos humanos e desperdiça muitos recursos materiais. Então, numa época de crise, é um momento em que a gente não tem que apontar o dedo para ninguém e falar, você desperdiça. A gente tem que criar um ambiente administrativo que observe isso e facilite procedimentos para que a gente desperdice menos. Então, do meu ponto de vista, do ponto de vista da Correitoria de Administração, principalmente, o principal trabalho nesse momento de crise, que vai durar 2015 e 2016, o que se pretende é garantir a diminuição da máquina administrativa para a transparência. E essa é uma oportunidade que, entre os males, alguma coisa tem que surgir de bem, e eu acho que a crise vai trazer essa oportunidade para a gente. Eu acho que o resto vão ser questões pontuais. Teve um aluno, na terça-feira, de Ciências Sociais, que ele tinha uma pauta, de acordo com ele, de 8 folhas sobre demandas estudantis. Não sei se ele está aqui ou não, mas certamente há outras demandas que a gente deve. Aí a questão é pontual. O professor Benemar se encontra? Sim. Podia vir para aqui para a mesa? Então, bom, eu posso ir. Para falar um pouquinho sobre a pós-graduação? Na verdade, eu vim na qualidade de professor. Pode vir para cá. Tem espaço ali. Mas Fique à vontade. para prestigiar os colegas que tinham sido convidados. Então, assim, eu acho que aproveitar também o professor Benemar para falar um pouquinho da nossa pós-graduação. Bom, na verdade, os cortes, eles se deram, como todos sabem, de forma mais incisiva no que a gente entende como pós-graduação, mas que na verdade é pesquisa, né? A forma como nós nos organizamos aqui, particularmente na UFCG, depois da Statuit, foi que os assuntos relativos à pós-graduação ficaram no âmbito de uma pró-reitoria e os de pesquisa, juntamente com extensão e outras pró-reitoria. Claro que sem prejuízo de que essas pró-reitorias são ambas instrumentos de assessoria do reitor e nada impede de que elas possam dialogar e, na medida do possível, tem feito isso. Mas os cortes, se nós formos ver, ele se deu no custeio da pós-graduação. E o modelo ainda vigente no Brasil é predominantemente baseado, a pesquisa é fundamentalmente associada à pós-graduação. Tá? De modo que realmente o impacto foi muito forte. O governo justifica de que precisou, decidiu preservar as bolsas, o que de algum modo eu concordo. A gente sabe que esse governo é um governo, como todos costumam, como muita gente costuma caracterizar, é um governo das bolsas. E eu não vejo nada de errado com isso. Eu acho que a bolsa é um instrumento realmente de correção de distorções sociais, econômicas, e cumpre um papel importante, sobretudo, em determinado estágio do desenvolvimento de uma nação. Bom, o fato é que, há algum tempo, o Brasil começou numa perspectiva de atualização, em comparação com outras nações, a diversificar a sua matriz de financiamento da pesquisa. Foram criados vários fundos setoriais na perspectiva de se ter fontes diferentes de financiamento da pesquisa, de desenvolvimento, sobretudo tecnológico. Eu digo sobretudo porque esses fundos também amparam as pesquisas em áreas sociais, econômicas, antropológicas, artísticas, inclusive.
O fato o que agrava a situação que foi colocada pelo professor Baroli, o quadro ele é mais assim, sinistro, pelo fato de que as fontes alternativas também foram sustadas. Então não só é o custeio da pós-graduação que sofreu corte, os recursos oriundos dos fundos setoriais também foram contingenciados. De modo que aqueles grupos de pesquisa que tinham feito já um esforço para se enquadrar nessa nova modalidade de trabalho de pesquisa, também estão sofrendo, né, de forma semelhante àqueles que permanecem, né, enquadrados no esquema de financiamento através das agências oficiais, governamentais. Então, acho que já foi propalado, o corte foi da ordem do custeio da pós-graduação, foi de 75%. Né? Então, isso significa, o que é que significa um corte de 75%? Que virtualmente, no nosso caso particular, nós não temos mais recursos para praticamente nenhum para continuar nossas atividades regulares até o fim do ano. Mas como o reitor disse aqui na terça-feira, a gente já aplicou mais de 60% dos recursos do PROAP, né? De modo que em muitos casos nós já extrapolamos os novos limites, que agora é de 25% do que tinha sido concedido inicialmente. Então, aliado a isso, o fato de que as fontes, digamos assim, alternativas de financiamento da pesquisa também estão sofrendo retenção, o quadro é sombrio. E as consequências a gente já conhece, porque se a gente faz uma revisão histórica, a gente percebe que boa parte nós não conseguimos avançar por irregularidade no financiamento da pesquisa. Então você faz uma pesquisa, faz um investimento, né, expressivo durante 10 anos, 15, 20 anos. Basta 1 ou 2 anos de interrupção nesse fluxo para comprometer boa parte desse investimento vultoso, como reconhecemos, foi feito durante décadas. Então, o que nos deixa apreensivo é a possibilidade, né, de que esse esgotamento ele se dê por um prazo que realmente traga consequências irreparáveis no projeto que a gente considera um dos mais estruturantes que se deu, foi o próprio projeto de pós-graduação no Brasil, né? Eu acho ele um modelo extremamente interessante e consequente, mas que, vez por outra, padece dessas inconstâncias, dessas irregularidades que têm efeitos realmente muito danosos para o investimento. O investimento que eu falo de toda ordem, né? Inclusive humano, de capacitação, de qualificação, né? De habilitação de pessoas para realizar esse trabalho que, convenhamos, é muito especializado, né? Requer uma preparação demorada, que tem custos elevados, inevitavelmente, e que pode se comprometer quando essa irregularidade se estabelece. Em linhas gerais, é esse o quadro, e eu me coloco à disposição para esclarecer algum ponto particular que, porventura, alguém tenha interesse. Beleza, obrigado, professor. Olha, a gente vai fazer assim, um bloco de 4 inscrições, acho que está bom assim, né? Para não ficar muito cansativo, depois a gente abre outro bloco. Agora eu gostaria de ser um pouco rigoroso no tempo, né? Que as pessoas fizessem aí 3 minutos, para não ficar aquelas falas longas, né? 3 minutos para fazer a intervenção, né? E aí já tem inscrições o Xisto, tem mais alguém? Faustino, Socorro e João Batista.